O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Uma boa noite, seja muito bem-vindo, querido irmão Vanderlei. Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sempre é um prazer estar aqui estudando sobre as obras do Espiritismo e divulgando para todos nós. Que bom, nós ficamos muito felizes com aceitando o convite para que até encerramos assim o mês de aniversário do Centro Espírita Zilda Gama. Então, para nós é uma alegria imensa ter você mais uma vez aqui conosco. Bom, então nós vamos também dar boas-vindas aos nossos irmãos que nos estão acompanhando ou outros que só poderão assistir em outro horário. Agradecemos a todos e já devem conhecer nosso irmão Vanderlei Ferreira, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E para nós é sempre uma alegria imensa tê-lo conosco nessa noite. Então, meu querido e todos que estão conosco, nossos irmãos, convidamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui e podermos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Pedimos nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos que sempre nos acompanham, inspirar o nosso irmão Vanderlei com o estudo que ele preparou com tanto cuidado para todos nós, para que possamos, assim, ao praticar todos esses ensinamentos, possamos progredir um pouco mais nessa nossa caminhada. É a nossa doutrina, que é um verdadeiro farol de luz, de paz e de amor. Nos consola em todos os momentos. Agradecemos, então, a Deus e pedimos que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão agora tem a palavra. Muito agradecido a você, Maria, por estar aqui hoje
abrindo essa atividade para que nós possamos, ao mesmo tempo que falamos, estarmos comemorando mais esse ano de trabalho no campo do bem que a Sociedade Zilda da Gama vem produzindo com excelência de sempre. E para essa oportunidade, nada melhor do que pensarmos à luz da doutrina espírita aqueles pontos que Allan Kardec elencou como os pontos que nós, os espíritas, deveríamos nos preocupar, aqueles pontos que nós deveríamos nos aplicar, aqueles pontos em que resultaria do sucesso do nosso progresso moral ou do nosso retardar ao longo dos processos reencarnatórios. Essa temática do Espiritismo ser o caminho do progresso ou de progressão, eu venho trazendo ela nessa data por alguns motivos que aqui falarei. Possivelmente nesse momento em que esta casa, essa instituição espírita vai comemorando a sua maioridade, 18 anos de trabalho, quanto progresso, quanta luz espargiu para aqueles que dela se aproximaram e que, através do contato que tiveram com esta associação espírita, puderam então ir ao encontro desta literatura que nos é apresentada na forma inicial com as obras de Allan Kardec. E que vai se instalar a partir do ano de 1857, com a apresentação do Livro dos Espíritos. A partir dali, todas as outras obras foram sendo apresentadas até o ano de 68, de uma maneira muito ajustada e uma maneira que faz com que uma obra se entrelace com a outra. E o elo de ligação entre essas obras é a Revista Espírita, periódico em que Kardec era o mantenedor e que durante todo esse tempo, a partir de 58, ele manteve mensalmente, trazendo aquelas missivas, aquelas cartas, aquelas perguntas, aqueles estudos que lhes era endereçado não somente por grupos familiares ou grupos instalados na própria França ou em outros países, para que ele então pudesse fazer um estudo mais apropriado e trouxesse para nós essa compreensão. E é na última obra de Allan Kardec, daquelas que nós consideramos as mais estudadas, porque Allan Kardec ainda vai lançar, por fim, uma obra para que nós conheçamos aquilo que devemos estudar ou não dentro da doutrina espírita, vai nos mostrar como fazer uma biblioteca espírita e o que nós deveremos, então, com tranquilidade, estudar em todas as áreas do conhecimento humano. Mas é nessa obra que nós conhecemos como a Gênese, que Allan Kardec vai, inicialmente, no capítulo 18, falar sobre a questão do progresso da humanidade. E, claro, vai pontuar ali, uma vez que já o fizeram em todas as obras anteriores, a relação sobre o progresso material e o progresso moral. Vai dizer que o progresso material ele é mais lento, ele vai acontecendo de uma forma mais lenta. Haja visto que nós, por exemplo, em uma existência
quando nós temos a possibilidade de ver aproximadamente, invariavelmente, 70, 80, 90, 60 anos, não conseguimos ver de maneira mais clara as transformações que acontecem no campo material. Mas tudo progride. Tudo progride. E boa parte desse progresso se dá, inclusive, com a nossa assistência, com aquilo que nós também vamos desenvolvendo com a nossa capacidade intelectual, com aqueles conhecimentos que ao longo do processo evolutivo fomos adquirindo de forma íntima e como um espírito imortal que somos, vamos colocando na prática em acordo com as nossas próprias necessidades. Mas também Allan Kardec vai colocar sobre o progresso moral. E aqui o progresso moral, normalmente a gente fica pensando naquele que é enlaçado e que os dicionários nossos de cada dia e de nossa localidade vêm fazer a referência do que seja moral. A moral apregoada pela doutrina espírita, ela é um pouco diferente dessa que nós consideramos quando lemos em um dicionário. Esse progresso moral, ele está não apenas elencado com os conhecimentos que vamos adquirir, mas também com a prática daqueles conhecimentos que nos fazem, de uma maneira mais segura, mais robusta, praticar o campo do bem. Então, todas essas temáticas nós vamos acabar por participar na noite de hoje. Uma pergunta que é muito comum e é muito atual. E ela vai abranger as filosofias, ela vai abranger as ciências, ela vai abranger a própria doutrina espírita. O que é necessário que façamos para progredir? E tem aquela passagem que Jesus vai responder ao homem da vida. Vai, vende tudo o que tu tem e me segue. Ali está uma lição moralizadora, que está não atacando aquilo que seja material, mas falando de algo que vai além daquilo que normalmente se consegue absorver. Essa pergunta ainda continua muito viva nos nossos dias. E alguém pode estar pensando e querendo perguntar: o que é necessário que eu faça para progredir? E ainda que nós possamos lembrar a passagem de Jesus, ainda assim, muitos de nós pensaremos que os tempos estão modificados e que hoje, se deixarmos ao abandono da própria sorte, seremos daqueles que tornaremos-nos mais um peso para o mundo do que uma resposta moralizadora mais efetiva. Então, assim, ao longo do tempo, conformando essas ideias com a ideia inicial geradora da doutrina espírita, as pessoas vão dizer: olha, a resposta mais usual que se tem para progredir é que a gente seja caridoso. É uma virtude a caridade, sem sombra de dúvidas. Mas quando nós vamos fazer uma referência mais aprofundada com alguém sobre esse ponto em que ele afirma que praticar a caridade é o que realmente faz com que nós venhamos a progredir moralmente, e perguntamos qual seria esta prática segundo a visão que tu estás colocando. E não raro, as pessoas vão responder que a prática da caridade está em distribuir, socorrer, doar, ou seja, é uma vertente do olhar, ainda que seja muito justo, ainda que seja muito necessário, mas é uma visão apenas sobre o olhar material. Porque eu, Vanderlei,
posso estar distribuindo alguma coisa a alguém. Eu, Vanderlei, posso estar suprindo alguma necessidade de alguém. E não obrigatoriamente isso seja uma caridade sobre o meu olhar. É claro que aquele que recebe sempre vai nos olhar com bons olhos, porque ele está necessitado. Ele está precisado daquilo que nós eventualmente possamos alcançar. Lembro-me que durante um tempo muito atrás, ainda quando tínhamos uma atividade numa sociedade espírita aqui de Porto Alegre, e lá nós arrecadávamos materiais tipo roupas de cama, esses materiais que são tão necessários para a pessoa, e nós pedíamos isso então em tribuna. Olha, aquele que eventualmente estiver com alguma possibilidade que nos possa trazer algo para nós distribuirmos para aqueles outros que sabemos necessitados daquilo que se possa dar. E tínhamos então um grupo de pessoas que pegavam aquele material para poder distribuir dentro da sociedade espírita onde eu estava ativo. E como tinha muito contato com essas pessoas, eles começaram então, antes de distribuir, ter o trabalho de lavar, dobrar. E algumas das peças que nos eram doadas à época, inclusive iam para o lixo. Como assim iam para o lixo? Sim. Porque muitas vezes a pessoa, ela obedece o padrão que lhe é próprio. Ele não pensa no outro como alguém que vá efetivamente se utilizar daquilo que ele está distribuindo. Mas ele pensa em se livrar daquilo que está sobrando há muito tempo no guarda-roupa. Então, à época, recebíamos, por exemplo, algumas vezes camisas, tipo social, sem os botões. Recebíamos algumas vezes um par de sandália, um sem as tiras, ou a tira arrebentada. Recebíamos até algumas vezes alguma calça em que o feixe já não estava mais compondo a peça. E eu sempre pensei nisso. Eu ficava imaginando que aquela pessoa que enviou aquele material, que deu aquele material, ele pensava o seguinte: eu vou tirar esses botões dessa camisa, porque vai que um dia eu compre outra camisa, ou eu já tenho outra, e eu perco o botão. Ele descostura, cai no chão e eu perco, aí eu já tenho um guardado. Então as pessoas tinham potinhos de botões os mais variados guardados em suas casas. Eu ficava imaginando, e aí de um modo quase jocoso eu falo isso, que possivelmente atrás da porta da casa de alguém tinha ali uns 2 ou 3 feixes de tamanhos diferentes, de cores diferentes, e pendurado atrás da porta. Vai que um dia tranca o meu. Já tem um. Possivelmente a pessoa tirava a tira do chinelo e ficava pensando: olha, arrebentou o da direita. Eu vou pegar o da esquerda, que está bom, e um dia, se arrebentar o da esquerda, eu já tenho a tira boa da esquerda. E ela dizia: é caridade. E lembro daqueles amigos que ali estavam separando, porque falei que algumas coisas, por exemplo, quem ia doar uma chinela sem tira ou com tira arrebentada ia para o lixo. E aí o pessoal tinha o cuidado de não poder deixar o lixo na frente da casa espírita, porque aquele que deixou aquela roupa lá poderia até se ofender se visse que era dele. Então, quando nós pensamos em caridade, é claro que pensamos em algo a mais. Nós pensamos também na caridade conforme aquela colocada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, por nossa irmã Amália. E que ali vai citar o tipo de caridade verdadeira que aquele que participa com relação ao outro não apenas dá, mas se doa.
E invariavelmente também pode apenas se doar. Porque esta é a relação que nós vamos fazendo sobre essa questão. Quantas e quantas vezes nós podemos encontrar alguém que queira apenas conversar conosco, falar sobre as coisas da vida. E ali está alguém se doando para ouvir, para endereçar. E isso vai modificando de maneira cada vez mais ostensiva quando nós pensamos nesse progresso moral e entendemos o objetivo que o Espiritismo nos apresenta. Numa das primeiras obras do Kardec, de Allan Kardec, o Espiritismo na sua expressão mais simples. É ali que Allan Kardec vai definir o objetivo do Espiritismo. É ali que ele vai dizer que o objetivo essencial, estou repetindo pela segunda vez, essencial. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens, no que concerne ao seu progresso moral, e que faz referência à ciência prática, ciência espírita prática e intelectual. A ciência espírita. Porque sim, para nós podermos compreender e abraçar essa ciência, a ciência espírita, necessário é que nós venhamos a conhecê-la através dos estudos que são necessários. Então Kardec vai colocar que o seu objetivo principal, essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. E ele ainda pontua na sequência. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas comunicações. Antes é aquele que procura aproveitar os ensinamentos trazidos pelos espíritos nessas comunicações espíritas. E afirma Allan Kardec, de nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Olha que coisa. Porque sabemos, há pessoas que já labutam, que se dizem espíritas. Eu sou espírita, diz a pessoa. Porque eu vou lá na casa espírita segunda-feira, ou todas as terças-feiras, ou todas as quartas-feiras. E lá eu ouço o expositor, que é uma forma de aprender. Mas para apreender, fixar em si aqueles ensinamentos, é necessário que nós venhamos a comprovar aquilo que ele está colocando. Não é por outro que, na minha fala, eu sempre dou a fonte. Porque senão alguém vai dizer, como a gente ouve, ah, não, o Espiritismo é assim porque o Vanderlei disse. E quando falei do progresso moral e material, dei a fonte. O livro A Gênese, capítulo 18. E quando falo do objetivo essencial do Espiritismo, dou a fonte. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, é Allan Kardec que vai colocando de forma clara para nós quais são esses objetivos e como nós devemos nos portar frente a ele. Conhecemos muitas pessoas espíritas que gostam de ver as comunicações espíritas através da mediunidade, os fenômenos espíritas. Mas conforme Allan Kardec propõe,
Mais do que crer nessas comunicações, é preciso aproveitar esses ensinamentos para si. Então, a mediunidade, essa ferramenta que o Espiritismo traz para nós, é motivo de progresso. Porque se ora numa entrevista, num diálogo com um espírito, através da mediunidade bem apurada de um médium, ali nós percebemos que o conteúdo também nos é útil. Quando lemos, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando vemos os espíritos em diálogo com Allan Kardec dizendo o motivo do seu sofrimento, uma vez que já não tem mais as vestes físicas, então o seu sofrimento é moral. E não raro, dizem muitos deles que ali estão, que o sofrimento é por não ter colocado em prática aquilo que aprenderam. Por não ter buscado enquanto estava aqui e se contava entre os vivos, tirar as lições que adivinham desses ensinamentos para a sua própria, para o seu próprio proveito, para o seu próprio progresso. Então veja, esse ponto fundamental da doutrina espírita, a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma quando estamos aqui encarnados. Ela é para nós um ponto fundamental, até porque a ciência espírita estuda a origem, as relações e a destinação do espírito. Essa ciência espírita que explica por que nós deveremos se quisermos evoluir, trilharmos o caminho da caridade, dessa virtude, adquirir essa virtude. Então, quando nós espíritas adentramos ao conhecimento do espiritismo, de forma individual ou de forma coletiva, quando nós adentramos, por exemplo, aos estudos de uma casa espírita, nós todos, como primeira lição, sabemos que o espírito sobrevive à matéria. Mas sou um espírito imortal. Sou um espírito que, nesta existência, com a falência dos órgãos físicos, retornarei à verdadeira vida, a vida espiritual. E vamos compreendendo que a vida espiritual é aquela fora do vaso fisiológico, afastada de um corpo, mas não afastado muitas vezes do meio em que nós nos encontramos. Porque se nós aqui estamos cercados, vocês aí que nos ouvem estão cercados por espíritos, é só pensar, eles estão no plano espiritual. E o plano espiritual é o nosso entorno. Tudo aquilo que não é material, de uma forma mais grosseira, então é o plano espiritual. Então a maioria de nós, absoluta, cremos que somos um espírito imortal. Mas uma grande parcela de todos nós não aceita que é um espírito imortal.
Se não, vejamos. A maioria de nós, conhecedores da doutrina espírita já, vivemos como espíritos encarnados, vivendo nesta existência as experiências espirituais. Então, nos acreditamos espíritos encarnados vivendo experiências espirituais. Enquanto que os ensinamentos da doutrina espírita nos vão apontar que somos espíritos imortais vivendo experiências no mundo físico. Parece apenas um jogo de palavras, mas não. Porque nós vivemos como espíritos encarnados as experiências espirituais nos tempos que sobram. Quando Kardec vai colocar no livro dos médiuns, no 3º capítulo da primeira parte, sobre os tipos de espíritas, se ele tivesse hoje em dia vivenciando as experiências, como nós, talvez ele colocasse mais um, além daquelas 4 que ele coloca. Talvez ele colocasse lá também os espíritas materialistas. Porque nós vamos trabalhando, vivendo, experienciando, mas quando diz respeito à nossa ação dentro daquilo que a gente apregou, nem sempre a gente quer apregoar. Quando presente, falando das casas espíritas, sempre gostei de fazer essa referência que vou fazer agora. Apesar de estarmos à distância, a ideia é a mesma. Nesta hora, mais ou menor que esse tempo de 1 hora que vamos aqui ficar falando, e vamos falando e vamos aceitando as ideias, vamos compreendendo a ideia dos espíritos, a ideia da doutrina espírita, e vamos nos elevando, porque o nosso pensamento vai firmando numa vibração diferente, vamos vivendo. E a gente pensa, é isso mesmo. Eu, a partir de agora, vou fazer conforme apregou a doutrina espírita. Vou ser mais caridoso. Vou pensar no bem. Vou amar a todos. Vou preparar os conteúdos que tenho que levar de retorno à pátria espiritual para não sofrer. Terminada a fala, a gente fica com aqueles pensamentos ainda, vibrando no campo do bem, principalmente depois, quando nós encerramos a nossa atividade com uma prece. E nossas vibrações estão unidas com os espíritos amigos. Hoje o guardião está feliz ao nosso lado. Mas eis que voltamos à vida comum. E quando dentro do próprio lar deveríamos ser caridosos com aqueles que estão ao nosso entorno, as nossas vibrações já se abandonam de novo. É muito bom que o Vanderlei falou, ele deu boas dicas, mas não é para mim. É muito bom, né? Mas é que, veja só, é tão difícil, né? É porque o Vanderlei não sabe com quem eu vivo. É porque o Vanderlei não sabe o que eu passo. É porque o Vanderlei... Realmente não sabemos. Não sabemos as necessidades evolutivas que cada um de nós está necessitando nesta existência. Mas o que sabemos é aquilo que pontuam os amigos espirituais. De que cada um de nós é responsável pelo que pensa e pelo que age. E responderá solidariamente em consciência, onde quer esteja. Porque essa é a relação. Quando eu falo que nós vivemos aqui
como espíritos encarnados vivendo experiências materiais, é porque a gente não imagina aquele que vive como espírito imortal as experiências da existência, ele pensa diferente, ele sabe que ele está de passagem. Ele sabe que os verdadeiros valores são aqueles que ele levará para consigo no seu íntimo. Ele sabe que, conforme pontua o livro dos Espíritos, o justo, onde quer esteja, não terá olhar que lhe fará desviar por qualquer motivo. E quando nós pensamos em doutrina espírita, fica mais compreensível para nós quando entendemos que não é uma força exterior que nos vai julgar pelaquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas é a consciência que cada um de nós carrega do momento grave de nossa ação e de nossa sonegação dos atos que deveríamos praticar. Então imaginemos quando a gente estuda essas mensagens, tais quais essas que eu citei lá do livro Céu e Inferno, segunda parte. Que aqueles espíritos agora não têm mais a justificativa da matéria para tentar se valer. É como eu falei de outra vez aqui mesmo, nesse canal. Quando convidado pelo Rolim para vir aqui falar. Algumas vezes eu aceito, outras eu não aceito, enfim. Mas eu aceitei. E estou aqui hoje falando. Eu poderia, tranquilamente, se não quisesse falar, e para não perder aquilo que muitas vezes a gente acha que é uma pose que a gente já conquistou, um status que a gente conquistou, se eu quisesse ficar comemorando alguma coisa fora daqui, eu ligaria para o Rolim 1 hora antes. Olha, Rolim, lamentavelmente eu não vou poder falar hoje, deu-me um problema, etc e tal. E ele entenderá. Pois é, Vanderlei. Vá lá, resolva o seu problema, ainda vamos orar por ti. E o Vanderlei vai lá. Para a vida. E o Rolim, além de ter que se desdobrar, falar no meu lugar, ainda virá aqui, gente, hoje o Vanderlei não pôde vir, ele teve um imprevisto de última hora. E aí vamos agora pensar em futuro. Pensar em alguns anos para frente. Como eu não sei o tempo em que vou retornar à pátria espiritual, vamos estimar daqui 20 anos eu volte. E uma vez estabelecido agora, fazendo análise das minhas questões, lá estou eu pensando comigo mesmo. E me vem a questão, mas naquele dia, 29 de julho de 2026, você ia falar lá no aniversário da Casa Zilda da Gama. E você não foi. E o que você vai dizer para você mesmo? Eu não fui porque eu tive imprevisto. Você não teve imprevisto, você sabe. Eu não fui. E aí a gente começa a sofrer moralmente. É o equivalente à dor que sentimos quando estamos encarnados. É um sofrimento moral. A gente pensa, por que eu não fui? Por que eu não falei a verdade para o Rolim? Por que eu enganei as pessoas? E aí a gente começa a sofrer pelo que deixou de fazer.
Mas isso só é possível quando a gente adentra no conhecimento dessa ciência, a ciência espírita. Numa revista espírita de abril de 1860, Allan Kardec vai produzir ali sobre os objetivos que norteiam a todos nós e as organizações da Casa Espírita. Allan Kardec vai dizer: algumas pessoas parecem enganadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da sociedade. Esse objetivo, essencialmente, pode-se dizer exclusivamente o estudo da ciência espírita. Veja, para nós compreendermos a relação que a faculdade mediúnica é capaz de produzir, temos que estudar. Ah, Vanderlei, mas é que tem médios que já nascem médios. Sim, tem médios que já nascem médios. É verdade. É verdade, não tenho dúvida disso. Mas os médios, que são aqueles que se tornam as ferramentas mais úteis na mão dos amigos espirituais, são os que sabem o que estão fazendo. São aqueles que se dedicam a compreender o próprio fenômeno. São aqueles que vão, como nós estamos fazendo hoje. Através desse estudo, vamos então modificando para nos apresentar em melhores condições. Então, Allan Kardec vai dizer: nós não queremos convencer ninguém, mas queremos é distribuir instrução para que aqueles que a busquem se coloquem nas condições mais favoráveis. Sendo que isso só é possível aos que se aplicam ao estudo. Ah, mas é muito difícil. Ah, linguagem. Todo estudo requer de nós modificação. Requer de nós uma determinação para nos mudarmos. É preciso que nós não apenas desejemos mudar, mas que nós queiramos mudar. Em um outro artigo da Revista Espírita de maio de 1866, o Espírito Luiz de França, o artigo se chama O Espiritismo Obriga, vai trazer essa mensagem que contribui muito para aquilo que estamos pensando, progredir moralmente. Diz ele, o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, os seus adeptos não podem, sem cometer grave inconsequência, subtrair-se das obrigações que o Espiritismo impõe. Ah, então o Espiritismo impõe? Sim, impõe. Porque essas obrigações são aquelas em que nós nos apresentamos para querer recebê-las. Nesses muitos anos que tenho de doutrina espírita, de contato com a doutrina espírita, com o movimento espírita, não conheci ninguém que foi tirado de dentro de casa pelo espírita. Vem, pegou pela mão, vem, vamos lá na casa espírita que lá tu vai aprender. Não conheço.
Não conheço, desconheço quem o tenha feito também. Até porque a doutrina espírita trabalha com o livre-arbítrio de cada um de nós. Então, quando nós nos identificamos com essa doutrina, nós ali, tacitamente, constituímos uma obrigação, que não é uma obrigação com o outro, não é uma obrigação com o vizinho, não é uma obrigação com os espíritos, não é uma obrigação com Deus, é uma obrigação para conosco mesmos. Então, Luís de França vai dizer, ele que foi o rei bondoso da França, essas obrigações que nós vamos abraçando são de duas sortes. A primeira concerne no indivíduo estudar. Estudando, ele vai, nesses momentos, sendo ajudados pelos espíritos que lhe vão dar a claridade intelectual. Olha que coisa! Então veja, para nós, de fato, estudarmos a doutrina espírita, quando estamos no centro espírita, quando estamos aqui, nessa live, Maria, nossa amiga, abriu a sessão, abriu a sala com uma prece, rogando aos bons espíritos que pudessem nos favorecer, organizando nossa mente naquilo que viemos trazer. E a mente daqueles que vão ouvir, para melhor colocar em prática. Então, quando nós pegamos uma obra, tal qual o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas, Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo. E nós, antes de iniciarmos, fazemos uma prece pedindo, rogando ao nosso anjo guardião, já que é da função dele nos orientar no caminho do bem. E nós vamos lendo e compreendendo, então, de maneira mais clara. E aí aquela dificuldade já não há mais. A gente vai se aprofundando cada vez mais, que nem percebe o tempo passar. Agora, quando nós pensamos assim, hoje eu vou estudar a doutrina espírita, vou abrir o livro dos Espíritos e vou ler todas as 1018 questões em uma tarde. E como é impossível isso, a gente começa a ler a primeira. Já vou pular lá para a pergunta 70. Mas isso aqui também não interessa, já vou lá para 120. Já vou... Então, ajudado pelas claridades intelectuais, até porque a doutrina espírita é feita com espíritos, a seleção é nós que fazemos. E se não fazemos seleção nenhuma, a afinidade de intenções e de ações é que vai definir. Ninguém roga para ter um espírito mau tentando lhe acessar. Ninguém roga para ter uma obsessão. Mas como ele deixa de andar com bons espíritos, sempre temos companhias espirituais no nosso entorno. É como se nós escolhêssemos. Porque os bons espíritos nos incentivam. Vá lá, se aplique, estude, persevere. Mantenha o bom ânimo. Nunca um bom espírito vai dar um mau conselho.
Já os maus espíritos tentam se imiscuir nos nossos pensamentos para dirigir eles a nossa vida. Então nós só saberemos disso quando estudamos. Então, Luiz de França vem ao encontro daquilo que Kardec propõe. O estudo da ciência espírita. Mas Luiz de França vai dizer que a segunda obrigação é aquela que decorre desta primeira. Porque aí é a prática daquilo que nós estudamos. O que mais popularmente a gente fala desta prática é o exemplo. Ser o exemplo. Então vá lá. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E o subtítulo é Sede Perfeita. E daqueles 27 itens que tem do Sede Perfeitos, peguemos um. Você deve conhecer-se para tranquilizar-se frente às questões, os desafios da própria vida e manter a paciência, a tranquilidade nos momentos mais difíceis. E a gente lembra, é isso mesmo. Porque se eu me mantenho paciente, não vou ter nenhuma extensão física, por exemplo, a não ser o bem-estar. Não terei mal-estar. Mas quando a gente sai na vida, mas quando a gente sai atrasado para algum compromisso, que a gente se atrasou, poderia ter ido antes, não foi, e a gente sai. No meu caso, que dirijo ainda, e pega o carro e sai e vai. E a sinaleira fecha, porque quando está com pressa, todas as sinaleiras fecham. E a gente olha para o relógio, falta 10 minutos e falta 5 minutos. E aí o Evangelho e o Sede Perfeito já não existe mais. Porque já alberguei em minha mente aqueles espíritos que vão se satisfazer com a bilis e evolução que vai entrar dentro de mim. E a buzina já toma conta. E já briga com um, e já briga com outro. E se justifica. Eu estou atrasado. Mas veja, para não atrasar, há que ter programação de tempo. É que quando a gente diz que está atrasado, porque eu me atrasei, porque não dependeu de mim, a gente quer jogar a culpa em ontem. A gente não quer assumir as partes que dizem respeito a nós. Lembra quando eu falei sobre a consciência nos cobrando? É isso. No plano espiritual, uma vez livre das vestes físicas, não tem mais ninguém a nós justificarmos. Naquele exemplo que eu dei, não posso dizer, olha, pois é que o Rolim é... Não, eu é que disse que não queria ir. Primeiro eu disse que ia. E aí, por uma outra concorrência que me agradava mais naquele momento, rompi moralmente e fiz outra coisa. Só que na consciência eu sei. Então não tem desculpa. Ah, é porque... Não. Então, quando nós vamos pensando sobre isso, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo,
É um capítulo muito interessante, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ali, em nenhum momento, a gente vê nas mensagens dos Espíritos ou na mensagem de Kardec, dizendo que a gente não deva viver essa vida. Porque se estamos encarnados, as coisas são materiais. Pelo pensamento, eu não consigo ir ao médico fazer uma visita com ele. Obrigo-me a usar as coisas materiais. Para o transporte, os meios de transporte. As vestimentas em acordo com a estação que eu esteja. E tudo aquilo que decorre. Mas o que diz é que para o espírito progredir nesta vida, são necessários, de modo básico, 3 ações. Ou aprender a cultivar 3 virtudes: fé, vontade e bem conduzir-se. A fé aqui é a certeza de alcançar aquele objetivo que queremos. Então a fé pode ser divina ou humana. A fé divina, ela se liga um pouco com as relações da doutrina espírita. Eu tenho fé que se nessa existência eu transitar sempre com bons pensamentos, na outra existência, ou no intervalo delas no plano espiritual, estarei mais tranquilo. Capítulo 1 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Espíritos felizes. Mas a fé pode ser humana. Olha, eu tenho fé que eu vou levar essa minha fala até o final. Porque me preparei para isso. Então a fé é indispensável para nós, seja ela humana ou divina. A vontade. E a questão 909 do Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Porque essa é uma justificativa. Temos más inclinações? Temos. Somos espíritos imperfeitos. Mas nós temos que nos modificar para não ficarmos eternamente espíritos imperfeitos, que nem é permitido pela lei divina. Respondem os amigos espirituais: sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Entenderam? Então, vontade. Antes comecei a ensaiar falando que vontade e querer. Querer é a vontade não executada. Vontade é o querer na sua ação. Ah, eu queria ser que nem o Chico Xavier. Queria ser que nem o Chico Xavier. Receber um monte de espírito, falar com os espíritos. Eu queria ser que nem o Chico Xavier. Mas vontade de suportar as vicissitudes como ele suportou na vida, eu não quero. Vontade de vencer as adversidades que cada um de nós tem, eu não quero. E também bem conduzir-se. Fé, vontade e bem conduzir-se. E aqui está a definição espírita para a moral. É da questão 629 do Livro dos Espíritos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Regra de bem proceder. Quando fala em bem proceder, está referindo a quem? Quando fala de proceder bem, está referindo a como fazer algo, um método, uma técnica.
como ele faz bem aquela fala, como ele faz bem, como ele monta bem aquela máquina. É um procedimento. Agora, bem proceder é o conhecimento da lei divina na sua ação mais plena. Eu bem me conduzo, independente da situação que eu me encontro. Para alcançar esse progresso moral, é necessário, então, que nós pensemos em fé, em vontade, em bem proceder. E se nós quisermos saber como estamos indo, também o Livro dos Espíritos, na questão 918, que é a 919 e a 919A, na mensagem de Santo Agostinho, ele vem trazer em miúdo. Mas 918, quais sinais pode reconhecer o homem e o progresso moral que deve levar o espírito na hierarquia espírita? Quando todos os seus atos corporais são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, essa compreensão, ela cabe a cada um de nós buscá-la, conhecê-la e buscar o ajustamento por ela própria. Cabe a cada um de nós estudar as próprias dificuldades, imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-la. Combatê-la em relação a nós mesmos. Então, quando nós pensamos em progresso moral, devemos executar todas as ações no limite dos nossos esforços no campo do bem. Estamos vivendo dias difíceis. É apenas mais uma constatação que serve para nos distrair, porque dias difíceis sempre foram no nosso progresso evolutivo. Quando estávamos mais perto do início, também era difícil. Há 30 encarnações atrás também era difícil. Porque a limitação da dificuldade está em nós. Para dias difíceis, o bem é bálsamo para libertar o espírito. É aqui, é agora, que nos vamos retemperando a alma, que nos vamos fortalecendo o espírito, que nos vamos interessados na busca do progresso moral tão necessário para cada um de nós. E é na doutrina espírita, essa doutrina libertadora, que encontraremos os meios para executarmos essa tarefa de transformação que cabe a cada um de nós. Não nos esquecemos nunca de que os bons amigos vibram conosco no bem, que o anjo guardião de cada um de nós nos impulsiona para vencermos as próprias limitações, as dificuldades. Por isso, meus irmãos, trabalhemos, amemos sempre e nunca nos falte a confiança da lei divina para cada um de nós. Fiquemos em paz e devolvo a palavra à nossa amiga Maria. Querido irmão Vanderlei, realmente você trouxe para nós esse bálsamo de nos impulsionar
nesse caminho de progresso, porque, como você disse, não é fácil, mas nós vamos com a vontade, a fé que nos guia nesse caminho tão maravilhoso, né, que a doutrina traz para nós. Nós só temos que agradecer. Foram reflexões maravilhosas. Então, meu querido, nesse momento nós vamos fazer a prece final, convidando todos os nossos irmãos para que elevemos nosso pensamento e possamos, então, todos juntos, agradecer a Deus, esse nosso Pai de amor e bondade, que trouxe para nós essa doutrina maravilhosa através dos espíritos superiores. Agradecemos a companhia de todos os nossos irmãos que estiveram conosco. Agradecemos ao nosso querido irmão Vanderlei por nos colocar todos esses problemas e soluções que a doutrina traz para nós, e nunca esquecer de estudar, de refletir e se esforçar em praticar esses ensinamentos, estando de acordo com as leis divinas. E assim estaremos a cada dia progredindo um pouquinho mais. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, a esses bons espíritos que estiveram conosco. E depois de tanto recebermos esses ensinamentos valiosos, vibremos por esses amigos, por esses irmãos de caminhada que ainda não perceberam a grandeza dos que nos trouxeram os irmãos superiores. Para todos nós, encarnados e desencarnados, pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, você recebe esse nosso abraço fraterno de agradecimento por estar conosco mais uma vez e voltar outras vezes. Muito obrigada. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todos. Fiquemos todos em paz. Que assim seja, para todos nós.